Capítulo 35, que trata da brava e descomunal batalha que travou Dom Quixote com os odres de vinho tinto e se dá fim à novela do curioso impertinente. Pouco faltava para ler da novela quando, do sótão onde repousava Dom Quixote, saiu Sancho Pança todo alvoroçado a gritar: Acude, senhores, depressa, socorrei meu amo, que anda às voltas com a mais reinha e encarniçada batalha com meus olhos jamais viram. Valha-me Deus, que já deu uma cutilada no gigante inimigo da senhora princesa Micomicona, a ponto de lhe cortar a cabeça pela raiz, como se fora um nabo. Que dizes, irmão? Perguntou a cura, deixando de ler o que faltava da novela. Estás em juízo perfeito, Sancho? Como diabos pode ser isso que dizes, estando o gigante a 2.000 léguas daqui? Nisto ouviram um grande ruído no aposento e os gritos de Dom Quixote vociferando. Espera, ladrão, malandrim, canalha, já te apanho e não te há de valer a tua cimitarra. E parecia dar grandes cutiladas nas paredes, disse então Sancho. Não tendes de parar para escutar, mas sim de entrar para apartar a briga ou para ajudar o meu amo. Só que creio não ser mais preciso, porque sem dúvida alguma o gigante já morreu e já está prestando contas a Deus de sua má vida passada. Vi correr-lhe o sangue pelo chão e a cabeça cortada e caída de um lado, tão grande como um odre de vinho. Quero cair morto, disse nesse instante o vendeiro, se Dom Quixote ou Dom Diabo não deu alguma cutilada num dos odres de vinho tinto que estavam cheios à sua cabeceira. O vinho derramado deve ser o que pareceu sangue a esse bom homem. Dizendo isto, penetrou no aposento seguindo pelos demais, e ali acharam Dom Quixote no mais estranho trajo do mundo. Estava em camisa não comprida, o bastante para lhe cobrir por inteiro as coxas na parte dianteira. E tendo atrás 6 dedos a menos, as pernas eram muito compridas e magras, cabeludas e não muito limpas. Trazia à cabeça um gorro vermelho encebado que pertencia ao vendeiro. No braço esquerdo segurava a manta toda amarfanhada, aquela a qual tinha Sancho ojeriza. Ele bem sabia por quê. Na mão direita trazia a espada desembainhada, com a qual dava cutiladas à torta e à direita, falando como se verdadeiramente estivesse pelejando com algum gigante. O melhor é que não tinha os olhos abertos, porém dormia e sonhava que estava batalhando com o gigante. Tão intensa foi a imaginação da aventura que ia empreender, que o fez também sonhar que chegara ao reino de Micomicão, e que já estava em plena luta contra o inimigo. Havia dado tantas cutiladas nos odres, crendo que as dava no gigante, que todo o aposento estava inundado de vinho. Quando o vendeiro viu isso, irritou-se tanto que se atirou contra Dom Quixote e, de punho cerrado, começou a dar-lhe tantos murros que, se Cardenio e o cura não o segurassem, teria acabado de vez com a guerra do gigante. Apesar de tudo isso, não despertou o pobre cavaleiro senão quando o barbeiro trouxe um grande caldeirão de água fria do poço e lhe o atirou num jato por todo o corpo, com o que Dom Quixote acordou, mas não tão inteiramente que chegasse a perceber o estado em que se encontrava. Doroteia, vendo a pouca roupa que ele trazia, não quis entrar para assistir à batalha entre o seu defensor e o seu inimigo. Andava Sancho buscando a cabeça do gigante por todo o chão. Como a não encontrasse, disse: Bem sei que tudo nesta casa é encantamento. De outra vez, neste mesmo lugar onde ora me encontro, deram-me vários murros e pescoções, sem que eu soubesse quem mos dava, e nunca pude ver ninguém. Agora não acho por aqui a cabeça que vi cortar com esses mesmíssimos olhos, nem o sangue que esguichava do corpo como de uma fonte. Que sangue e que fonte são esses de que falas, inimigo de Deus e dos seus santos? Disse o vendeiro. Não vês, ladrão, que o sangue e a fonte nada mais são que estes odres, que aqui estão esbucarados, e o vinho tinto que está nadando neste aposento? E nadando, veja eu, nos infernos, a alma de quem
os esburacou. Não sei de nada, respondeu Sancho. Só sei que, por não achar essa cabeça, serei tão desgraçado que meu condado se haverá de desfazer como sal na água. Pior estava Sancho acordado que o amo dormindo, assim o haviam deixado as promessas que ele lhe fizera. Desesperava-se o vendeiro de ver a fleuma do escudeiro e o estrago causado pelo amo, e jurava que desta vez não haveria de ser como da outra em que se foram os dois sem lhe pagar. Agora não lhes haveriam de valer os privilégios da cavalaria para que um e outro deixassem de pagar até mesmo os remendos que fossem feitos nos odres. Segurava o cura às mãos de Don Quixote, o qual, pensando que já tinha acabado a aventura e que se achava diante da princesa Micomicona, se prostrou de joelhos diante dele, dizendo: Bem, pode vossa grandeza, alta e famosa senhora, viver doravante segura de que já não lhe há de prejudicar esta mal-nascida criatura? Eu também, de hoje em diante, me dou por quite da palavra que vos empenhei, pois, com a ajuda do alto Deus e com o favor daquela por quem vivo e respiro, também acabo de cumpri-lo. Não falei? Disse Sancho, ao escutar essas palavras. Não, eu não estava bêbado, vede? Meu amo já botou o gigante na salmoura. Agora está tudo certo, e meu condado já são favas contadas. Quem não havia de rir dos disparates daqueles dois, amo e criado? Riam-se todos, menos o vendeiro, que se encomendava a Satanás. Afinal, tanto fizeram o barbeiro Cardenio e o cura que, com tão pouco trabalho, deram com Don Quixote na cama, onde este ficou dormindo, com mostras de enorme cansaço. Deixaram-no dormir e voltaram à porta da venda, para consolar Sancho Pança por não ter achado a cabeça do gigante. Mais trabalho lhes deu, porém, aplacar o vendeiro, desesperado com a morte repentina dos seus odres. E a vendeira vociferava: Em mau ponto e minguada hora entrou na minha casa esse cavaleiro andante. Fora melhor que meus olhos nunca o tivessem visto, tão caro ele me custa. Da outra vez foi-me devendo um pernoite completo, com ceia, cama, palha e cevada. Para ele, seu escudeiro, um rocinho e um jumento, dizendo que era cavaleiro aventureiro, que má ventura lhe dê Deus e ele a quantos aventureiros haja, e que, por isso, não estava obrigado a pagar coisa alguma, pois assim estava escrito nos aranzéis da cavalaria andetesca. Agora, por sua causa, veio este outro senhor e me levou o meu rabo, devolvendo-o com para lá de 2 quartilhos a menos, todo pelado, não tendo mais serventia para aquilo que meu marido quer. Por fim, para rematar, ainda veio esburacar nossas peles e derramar nosso vinho. Derramado veja eu o seu sangue, pois juro pelos ossos do meu pai e pela honra da minha mãe, que eles hão de me pagar moeda por moeda, ou não me chamaria como me chamo, nem seria filha de quem sou. Essas e outras ameaças dizia a vendeira com grande irritação, ajudada pela boa criada Maritornes. A filha silenciava, sorrindo de quando em quando. O cura sossegou a todos, prometendo ressarcir-lhes o melhor que pudesse, tanto a perda dos odres como a do vinho, e, principalmente, os danos sofridos pela cauda, a qual ligavam tanta importância. Doroteia consolou Sancho Pança, dizendo-lhe que, tão logo se verificasse e comprovasse que seu amo decapitara o gigante e que ela poderia viver tranquila no seu reino, prometia dar-lhe o melhor condado que ali houvesse. Sancho consolou-se com isso e assegurou à princesa que ficasse certa de que ele havia visto o cabeça do gigante, que, entre outros sinais particulares, tinha uma barba que chegava até a cintura. Se a cabeça não aparecia, era porque tudo se passava naquela casa por via de encantamento, como comprovara da outra vez em que ali pousado. Doroteia disse-lhe que acreditava nele e que não se afligisse, porque tudo sairia bem e sucederia conforme desejava.
Sossegados todos, quis o cura acabar de ler a novela, pois viu que faltava pouco. Cardenio, Doroteia e todos os demais lhe rogaram que acabasse a leitura, e ele, querendo contentar a todos e também a si próprio, prosseguiu na narrativa, que assim dizia. Sucedeu, pois, que, pela satisfação que Anselmo dava à bondade de Camila, vivia este uma vida contente e descuidada, e Camila, de indústria, torcia o rosto a Lotário, para que o marido entendesse às avessas o sentimento que nutria pelo outro. Para maior confirmação do engano, Lotário pediu licença ao amigo para não mais voltar à sua casa, pois era evidente o aborrecimento de Camila ante a sua presença. Mas o enganado Anselmo lhe disse que de maneira alguma fizesse tal coisa. Dessa maneira, por mil maneiras era Anselmo fabricante de sua própria desonra, acreditando que o era do seu gosto. Entre mentes, vendo-se liberada a autoridade em seus amores, Leonela foi perdendo seu constrangimento, a ponto de, sem olhar mais nada, deixar de lado todos os seus receios, fiada em que sua senhora a encobertaria e até lhe aconselharia a melhor maneira de fazer o que queria, sem maiores problemas. Mas aconteceu que, certa noite, Anselmo ouviu passos no aposento de Leonela e, querendo entrar para ver quem os dava, sentiu que alguém segurava a porta, coisa que lhe deu ainda mais vontade de abri-la. E tanta força fez que acabou por consegui-lo, entrando no quarto a tempo de ver um homem que saltava a rua pela janela. Correu para ver se o alcançava ou se o reconhecia, mas não pôde conseguir nenhuma nem outra coisa, porque Leonela se abraçou com ele, dizendo-lhe: Sossega, meu senhor, não te alvoroces, nem sigas aquele que saltou daqui. É coisa minha, e tanto que é meu esposo. Anselmo não quis acreditar, antes, cego de raiva, sacou de uma adaga e quis ferir Leonela, mandando-lhe que confessasse a verdade, senão a mataria. Apavorada e sem atinar com o que dizia, ela suplicou-lhe: Não me mates, Senhor, que eu te direi coisas de mais importância do que podes, porventura, imaginar. Dize-as já, exigiu Anselmo, caso contrário morrerás. Neste momento é impossível, disse Leonela, pois estou perturbada. Deixa-me até amanhã, que então saberás de mim o que te há de deixar espantado. Mas fica certo de que nem saltou por essa janela é o mancebo desta cidade, que prometeu ser o meu esposo. Com isso, Anselmo acalmou-se e resolveu aguardar o prazo que se lhe pedia, não presumindo que fosse escutar coisa alguma contra Camila, tão seguro estava de sua bondade. Saiu do aposento e deixou Leonela presa nele, dizendo-lhe que dali ela não sairia enquanto não lhe contasse o que lhe tinha a dizer. Anselmo foi logo ter com Camila para relatar-lhe como fez tudo o que se passara com a criada. E a palavra que esta dera de lhe contar coisas muito importantes. Se Camila se perturbou ou não, nem é preciso dizer. Foi tão grande o seu temor, crendo sem dúvida, e era para se crer, que Leonela iria contar a Anselmo tudo o que sabia sobre sua infidelidade, que não teve coragem de esperar para ver se era falsa ou verdadeira a sua suspeita. Naquela mesma noite, quando lhe pareceu que Anselmo dormia junto às melhores joias que possuía e algum dinheiro e, sem ser pressentida, saiu de casa e foi a de Lotário, a quem revelou o que se passava, pedindo-lhe que a escondesse ou que se ausentassem os dois, indo aonde não os pudesse encontrar Anselmo. Foi tal a confusão em que Camila pôs Lotário que este não lhe soube responder palavra, nem ao menos decidir-se por que atitude tomar. Por fim, combinou levar Camila a um mosteiro, cuja priora era sua irmã. Camila consentiu e, com a presteza que o caso pedia, Lotário a levou e a deixou no mosteiro. Ele também se ausentou da cidade, sem dar parte a ninguém da sua ausência.
Quando amanheceu, sem nem reparar que Camila não se encontrava a seu lado, desejoso que estava de saber o que Leonela lhe queria dizer, Anselmo se levantou e foi ao aposento onde a deixara encerrada. Abriu a porta e entrou, mas não achou Leonela, encontrando apenas uns lençóis atados à janela, indício evidente de que por ali havia a criada descido e fugido. Voltou muito triste para dizer isso a Camila, e qual não foi seu assombro quando a não encontrou na cama, nem na casa toda. Perguntou por ela aos criados, mas ninguém lhe soube explicar o que sucedera. Enquanto procurava Camila, casualmente viu os cofres abertos e notou que faltava a maioria das joias da esposa. Com isso, convenceu-se de vez que estava desgraçado e que não era Leonela a causa de sua desventura. Assim como estava, sem acabar de vestir-se, triste e pensativo, foi dar conta de sua desdita ao amigo Lotário. Não encontrando também o amigo e ouvindo dos criados a informação de que ele saíra aquela noite de casa, levando consigo todo o dinheiro que tinha, pensou perder o juízo. Para rematar tudo, voltando à casa, encontrou-a vazia e deserta, tendo-se ido todos os seus criados e criadas. Anselmo não sabia o que pensar, o que dizer, nem o que fazer. Pouco a pouco, foi-lhe voltando o juízo, contemplava-se e mirava-se num instante sem mulher, sem amigo e sem criados, crendo-se desamparado do céu que o cobria, e, sobretudo, sem honra, porque viu na fuga de Camila a sua perdição. Finalmente, ao cabo de muito tempo, resolveu ir à aldeia daquele amigo, onde havia estado quando dera lugar a que se tramasse toda a sua desventura. Correu às portas da casa, montou o cavalo e, com desmaiado alento, se pôs a caminho. Mal andou a metade deste, quando o acossaram seus pensamentos e se viu forçado a apear-se, prender as rédeas do cavalo a uma árvore e ao tronco desta deixar-se cair, suspirando terna e dolorosamente. Ali permaneceu até quase ao anoitecer, quando viu aproximar-se um homem a cavalo, vindo da cidade. Depois de o saudar, perguntou-lhe que novas trazia de Florença. O homem respondeu: as mais estranhas que há muitos dias por ali se contam. Comenta-se publicamente que Lotário, o grande amigo de Anselmo, um rico, que vivia em São João, fugiu esta noite com Camila, a mulher de Anselmo, do qual tão pouco se sabe. Foi o que narrou uma criada de Camila, que ontem à noite foi vista pelo governador quando descia da janela da casa de Anselmo, pendurada em lençóis. Com efeito, não sei exatamente como se deu o caso, só sei que a cidade está espantada com este sucesso, porque não se poderia esperar tal procedimento, dada a grande e familiar amizade de ambos, tamanha que até se costumava chamá-los de os dois amigos. Sabe-se, porventura, perguntou Anselmo, o caminho que tomaram Lotário e Camila? Nem por sombras, disse o cidadão, embora tivesse o governador usado de muita diligência para buscá-los. Ide com Deus, senhor, disse Anselmo, e que com ele fiqueis, respondeu o cidadão, partindo. Com tão infaustas novas, Anselmo quase chegou a ponto não só de perder o juízo, mas também de acabar com a vida. Levantou-se como pôde e chegou à casa do amigo, que ainda não sabia da sua desgraça. Mas, quando viu chegar Amarelo, consumido e murcho, compreendeu que ele devia ter sofrido algum abalo muito grave. Anselmo pediu que o recostassem e que lhe dessem com que escrever. Assim o fizeram, deixando-o recostado e a sós. Como queria, pediu ainda que lhe fechassem a porta. Quando se viu sozinho, tanto ficou a verrumar a imaginação com a desventura que sofrera, que se lhe patenteou estar a vida chegando ao fim. Em vista disso, resolveu explicar a causa da sua estranha morte. Começou a escrever, porém, antes que acabasse de pôr no papel tudo o que queria, desfaleceu e entregou sua vida nas mãos da dor provocada por sua curiosidade impertinente. Vendo o dono da casa que já era tarde, que Anselmo não dava sinal de si,
decidiu entrar no quarto, a fim de saber se já teria passado a sua indisposição. Achou-o estendido de borco, a metade do corpo na cama e a outra metade sobre o aparador, no qual se via um papel escrito e aberto, enquanto sua mão ainda segurava a pena. Aproximou-se o hospedeiro depois de o ter chamado e, tomando-lhe da mão, viu que estava fria e que ele não respondia. Tinha morrido. Consternado e grandemente aflito, chamou a gente da casa para que testemunhasse a desgraça que sucedera a Anselmo. Finalmente, leu o papel, que verificou ter sido escrito do próprio punho do morto e que continha estas palavras: um nécio e impertinente desejo roubou-me a vida. Se a notícia da minha morte chegar aos ouvidos de Camila, saiba que o perdoo, porque não era ela obrigada a fazer milagres, nem tinha eu necessidade de querer que ela os fizesse. E como fui eu mesmo responsável pela minha desonra, não há razão para que. Escreveu até este ponto, quando, sem ter podido acabar a frase, se lhe acabou a vida. No dia seguinte, o amigo avisou os parentes de Anselmo da morte deste. Eles já estavam a par da sua desgraça e do mosteiro onde se encontrava Camila, quase a pico de acompanhar o marido naquela forçosa viagem, não pelas novas do esposo morto, mas pelas que teve do amigo ausente. Disse que, embora viúva, não quis sair do mosteiro e nem tomar o hábito de freira, até que, não muitos dias depois, lhe chegaram notícias de que Lotário morrera numa batalha travada entre Monsieur de Lautrec e o grande capitão Gonzalo Fernandes de Córdoba, no reino de Nápoles, onde fora dar consigo o amigo tardiamente arrependido. Quando soube disso, Camila professou e foi-se-lhe a vida em breves dias, entre as mãos rigorosas da tristeza e da melancolia. Eis o fim que tiveram todos, originado de tão desatinado princípio. Esta novela me parece boa, disse o cura, mas não me posso persuadir de que isto seja verdade. Se for imaginário, imaginou-a mal o autor, porque não se pode conceber que haja marido tão nécio que queira fazer tão custosa experiência como Anselmo. Se esse caso se desse entre dois amantes, ainda se poderia admitir, mas entre marido e mulher tem qualquer coisa de impossível. Quanto ao que toca ao modo de contá-lo, não me desagrada.